mais sobre a palavra de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje nós temos o palestrante convidado, Tawa Gomes, é aqui mesmo, da Casa dos Humildes. E ele vai falar sobre a vida e a obra de Allan Kardec, tá? Já que dia 3 de outubro a gente comemora o nascimento dele, nada mais conveniente do que a gente trazer um tema como esse para estudar na tarde de hoje. A gente solicita a todos que desliguem os celulares ou então que botem no silencioso, tá? Para não interferir na nossa vibração. E os passistas só precisam sair da sala na hora dos avisos finais, tá? E aí a gente agora vai, todo mundo, relaxar um pouco e fazer a prece inicial para que a gente possa entrar em sintonia para receber da melhor forma possível os ensinamentos da tarde de hoje. Mestre Jesus, amigo e irmão, estamos aqui reunidos em teu santo nome, na certeza da tua presença, da equipe espiritual Dr. Bezerra de Menezes, que preparou esse ambiente para que possamos estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, a evoluir e chegar mais perto de ti. Que possamos ser instrumento de luz e de paz e de aprendizado na tarde de hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar a palavra para a Tawa Gomes para começar os trabalhos da tarde de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Que Jesus nos abençoe por esta oportunidade, mais uma vez, de divulgar a doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar a doutrina espírita, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração, e o meu coração fica em festa. André Luiz diz que toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está, que já votaram, né? E aqui estão todos nós, recebendo as energias positivas dos bons amigos. Coincidentemente, nesse momento, eu peço aos bons espíritos que também canalize vibrações para o nosso querido amigo Bruno Tavares, que nesse momento também, na Federação Espírita Pernambucana, está fazendo uma palestra sobre o mesmo assunto. Então, que ele receba lá a ajuda dos bons espíritos, como a gente aqui também, possamos passar uma tarde maravilhosa, falando sobre esse ser inigualável, que pouco de nós conhecemos realmente. A dimensão da obra de Allan Kardec. Nós não temos, só vamos alcançar a dimensão real de Allan Kardec daqui a centenas de anos, porque cada vez que nós estudamos um pouco mais a doutrina, nós vamos vendo a grandeza deste ser que veio preparado para esta missão gloriosa aqui na Terra. Ao ponto do Espírito Verdade dizer para ele, em Obras Póstumas, a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos, e a tua será rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Então veja a missão de Allan Kardec, a missão de transformar e agitar o mundo inteiro, e está acontecendo isso com certeza. Espírito Verdade, em Obras Póstumas, fala sobre isso. E o próprio Allan Kardec, nesta obra, ele narra que todas as dificuldades que o Espírito Verdade anunciou, passaram por ele, pelo crivo da dificuldade realmente da sua missão aqui na Terra. Algumas pessoas acham que Allan Kardec foi apenas o codificador da doutrina espírita. Muitas pessoas, inclusive o primeiro livro que eu li na minha vida, em 1981, foi Obras Póstumas, que estava em cima de uma prancheta de um design gráfico amigo meu na empresa, e eu, aquele jovem meio vazio, não gostava muito de ler, e resolvi ler alguma coisa, e passei junto da prancheta dele, e vi esse livro,
E eu perguntei, de quem é esse livro? Ele fez, olha, não mexa nisso, isso é coisa do demônio, falou até assim, né? O preconceito. Não leia esse livro porque isso é o pai do espiritismo, e quem lê isso termina ficando louco. Eu disse, é esse que eu quero. Eu, um jovem de 30 anos, né? Peguei aquele livro e foi a primeira pancada que eu recebi no coração da preciosidade, da leitura, da simplicidade. E eu disse, era isso que eu buscava na minha vida. E eu disse, esse livro eu vou ler. E eu me lembro que todos os dias, debruçado por esse livro, eu lia, assim, como tragando aquela doutrina maravilhosa que entrava no meu coração. E eu fui vendo que Allan Kardec não era realmente algo criado pelo demônio ou coisa assim, aquele misticismo que todo mundo falava, porque no começo eu ia no ônibus, eu escondia a capa do livro para ninguém ver, porque eu tinha vergonha de estar lendo um livro espírita, as pessoas olhavam e me criticavam por isso, eu escondia. Mas hoje, graças a Deus, eu faço questão de mostrar, porque a doutrina espírita é realmente um sol na vida de cada um de nós. No entanto, há muitos milênios, Kardec já vem servindo a Terra como grande espírito de luz. Nós sabemos, através dos espíritos, que Allan Kardec, uma das suas reencarnações aqui na Terra, foi como sacerdote druida da civilização celta, cerca de 50 anos antes de Jesus. Ele já vem com as bases formadas para aquela grande missão que trazia no seu coração. Nós sabemos também que Allan Kardec teve uma encarnação com Jesus, Quirilius Cornélios, centurião, que se ofereceu para libertar Jesus. Aquele centurião, aquele soldado, que vendo a grandeza de Jesus, disse, mestre, saia, abriu as grades para que Jesus fugisse, e ele ficaria no lugar de Jesus. E Jesus disse que não ia aceitar aquilo, mas estou vendo você dar a vida por mim numa fogueira. Naquele momento, Jesus já dizia para esse espírito, no caso Quirilius Cornélio, que viria o futuro dele sendo queimado em nome de Jesus nas fogueiras da Inquisição, nós sabemos disso. E assim foi feito. Allan Kardec reencarna como Jean Rus. Todos nós espíritas conhecemos, sacerdote, mártir e reformador tcheco. E ele, Jean Rus, Rus que significa pato, ganso, né? E ele foi um reformador realmente, ele que foi junto daquelas, dos ensinamentos da Igreja Católica, do Papa, realmente ele foi contra o Papa João XXIII na época, e naquela época quem era contra o Papa terminava na fogueira, e assim Jean Rus morreu ali, queimado, e dizendo, hoje vocês estão assando o pato, mas um dia um cisne voará e não será atingido. Ou seja, ali ele já previa a sua reencarnação com Allan Kardec futuramente, que é um verdadeiro cisne que veio trazer para todos nós essa doutrina maravilhosa. Hippolyte Léon Denisard Rivail Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, portanto amanhã faz aniversário do seu nascimento. E desencarnou 31 de 3 de 1869. Nós vemos que ele trabalhou, se eu não me engano aqui, acho que uns 15 anos, se eu não me engano, ou menos, 14 anos, nessa obra fantástica, um gigante realmente, trazendo a mensagem da terceira revelação para a Terra. A vida de Allan Kardec poderia ser contada de várias maneiras, mas nós podemos aqui fazer uma viagem realmente, dando as pinceladas rápidas, para que a gente tenha uma noção da grandeza de Allan Kardec. Para melhor compreensão de alguns aspectos, vamos assim dividi-lo em duas fases distintas. A primeira fase, que é desde o seu nascimento até a idade de 50 anos, que foi quando ele começou a realmente trazer a doutrina espírita, a estudar os fenômenos espíritas. Conhecido por Hippolyte Léon Denisard Rivail, como nós já falamos, ele teve aqui na Terra a primeira passagem e agora a segunda, que nós vamos estudar também,
quando se tornou espírita e passou a assinar Allan Kardec, quando ele descobriu, numa das reuniões, que ele tinha sido realmente aquela encarnação que nós falamos, de um druida celta naquela época. A primeira fase de Allan Kardec, ele nasceu em Lyon, na França, a 3 de outubro, já falamos, foi registrado por este nome que também já falamos aqui várias vezes, Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele iniciou seus estudos logo criança, no castelo de Verdun, na Suíça, discípulo de Pestalozzi, o maior educador que nós conhecemos na Terra, Pestalozzi. Então nós vamos vendo que Allan Kardec vai forjando o seu alicerce, as suas bases, dentro de uma didática de ensino, escolhendo realmente o professor mais indicado para que ele trouxesse uma doutrina fácil para que todos nós possamos compreendê-la. Porque não precisa ser um homem de ciência, basta ter no coração a vontade, a simplicidade acima de tudo, para compreender as grandes verdades espirituais. Então ele passou a ser um discípulo de Pestalozzi, e muitas vezes ele até substituía o próprio Pestalozzi em várias situações, devido à grandeza do seu espírito, da compreensão, que lhe marcou profundamente a vida jovem naquele momento, formando realmente as bases para que ele fizesse essa grande obra. Tornou-se educador e entusiasta do ensino de Pestalozzi, e ele dava aulas particulares a crianças, ajudava seus amigos que estavam na condição inferior, passando o seu conhecimento para poder cada vez mais adquirir a experiência que ele necessitava para ser o grande espírito que todos nós conhecemos aqui na Terra. Tendo sido várias vezes convidado para substituir, nós já falamos sobre isso, aos 18 anos bacharelou-se em Ciências e Letras. E aí nós vamos vendo a capacidade deste homem. Durante 30 anos, de 1824 a 1854, dedicou-se inteiramente ao ensino. E ele, professor de Química, de Física, Matemática, Astronomia, Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparada e Francês. Vejam só a grande capacidade de Allan Kardec. Para trazer essa doutrina, não foi um qualquer, foi um homem que tinha dentro do seu espírito as experiências reencarnatórias e também o grande esforço do trabalho que ele fez na sua própria vida aqui na Terra, na França, para se preparar para o grande momento. Estudioso do magnetismo de Franz Anton Mesmer. Ele estudou durante mais de 30 anos o magnetismo, Allan Kardec. A tal ponto de ele dizer: se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Ou seja, Allan Kardec diz que o magnetismo e o espiritismo, um preenche o outro, um não vive sem o outro. Por isso a grande importância do conhecimento nas casas espíritas, do passe magnético, da importância dos fluidos, que todos nós aprendemos aqui na nossa casa e em tantas outras, porque o magnetismo nos explica e ajuda a todo trabalho mediúnico, a todo fenômeno espírita. Portanto, é fundamental o conhecimento do magnetismo, do perispírito e de tantas outras coisas mais. Por isso nós devemos estudar a doutrina espírita, para ter a base para o conhecimento. Conheci a fundo francês, alemão, inglês, holandês, e também dominava italiano e espanhol. Vejam a capacidade de Allan Kardec, trazendo tudo no bojo, essas informações, para ser instrumento de Deus, trazendo
A doutrina espírita para restaurar a humanidade, que é a proposta da doutrina espírita, é essa, todos nós sabemos. Autor de várias obras didáticas, que muito contribuíram para o progresso de educação naquela época. Por exemplo, os verbos irregulares da cultura francesa, da língua francesa. Ele foi um grande estudioso nesse campo, que até hoje é utilizado, esses estudos. E tantas outras obras feitas por Allan Kardec. Mestre por natureza, membro da Real Academia de Ciências Naturais na França. Allan Kardec era casado com a senhora Amélie Gabrielle Baudet. Então, esta mulher não tiveram filhos, mas era uma companheira que vivia sempre com ele. E eu me lembro bem que quando Allan Kardec, nesse livro Obras Póstumas, ele estava codificando o livro dos Espíritos, ele conta que começou umas pancadas na parede da casa dele. Ele levantou, parou de escrever, procurou nos cômodos, não viu nada que justificasse. Voltou a escrever aquilo que ele estava escrevendo. Nessa hora, a sua esposa ia entrando e as pancadas novamente eram um murro nas paredes. E ali, os dois correram toda a casa e nada acharam naquele momento. E eu estava lendo isso em Obras Póstumas, fiquei interessado com aquilo. Passou-se, já no fim do livro, 3 horas da manhã, estava morando em Olinda. Eu peço licença para contar meus casos, mas todos vocês sabem que eu nunca vi numa doutrina espírita, numa tribuna, me enaltecer. Eu venho contar meu aprendizado, meus deslizes, minhas dificuldades, que são de vocês. Então, mais uma vez, eu conto essa. Eu estava lá no meu apartamento, 3 horas da manhã, em Olinda, acordo com um murro nas paredes do meu quarto. Eu levantei, minha companheira acordou também, e nós ficamos sentados na cama, e como se alguém estivesse dando murro, arrodeando o quarto e esmurrando a parede. Eu levantei e fui no quarto das crianças, pensando que eram os meus filhos, que eram crianças. Quando eu olho no corredor, vejo que os meninos estão dormindo, acendi a luz, estavam todos dormindo, sereno. Eu me lembrei do livro, tomei um susto, me arrepiei todo, corri e voltei para a cama, me cobri e disse: meu Deus, não faça isso que eu acredito, não precisa, eu acredito. As pernas pareciam 2 varas verdes. E minha esposa: o que foi? Eu digo: nada não. E não disse nada. Isso foi numa sexta-feira de madrugada. No sábado eu vinha para Casa Forte, meu pai morava aqui em Casa Forte, e sempre nos sábados eu almoçava com ele. E eu disse: meu pai, aconteceu isso comigo. Meu filho, joga esse livro fora. Isso é coisa do demônio. Eu conheci no Rio de Janeiro, que meu pai morou no Rio muito tempo, uma família que começou no espiritismo e enlouqueceu, se suicidaram vários. Pare disso, pegue um livro cristão que fale de Jesus. Ou seja, meu pai disse várias frases assim. Eu disse: não, meu pai é meu ídolo e eu vou jogar esse livro fora, que eu não quero ficar perturbado. Cheguei em casa, olho o livro em cima da mesa e aquela coisa diz: pega o livro. Eu fui virar o último capítulo que eu estava vendo. Quando eu virei, estava escrito Espírito Verdade, uma mensagem que tem realmente em Obras Póstumas, que era o próximo capítulo. E foi justamente o Espírito Verdade que disse a Kardec que ali o seu guia estava presente e que ia dizer que naquelas pancadas tinha a ver, quando ele estava escrevendo, algo estava errado, que ele estava equivocado, que ele relesse. Allan Kardec disse na hora: não, mas eu já li, já mudei. Não, veja que na linha tal, onde você está escrevendo, tem alguma coisa equivocada, releia. E Allan Kardec releu realmente. Por isso aquelas pancadas na parede. E eu disse a meu pai isso. Meu pai disse: joga o livro fora. Eu vim resolver jogar fora. Quando eu abro o capítulo, estava escrito: segura esta tocha que estamos te dando. Este é o verdadeiro cristianismo. Ou seja, tudo que meu pai falou, literalmente, abrindo o capítulo, realmente era isso. Eu chamei minha companheira e disse: olha para aqui. Ela fez: estou toda arrepiada, joga esse livro no lixo. Eu digo: esse livro, a casa cai, mas nunca mais eu jogo fora. Pois assim aconteceram várias coisas. Eu era síndico
E as telhas do meu prédio corriam e batiam como se alguém empurrasse a madrugada toda. No dia seguinte eu levantava, ia com o zelador, subia no prédio, olhava, o rapaz dizia, não pode, as telhas estão aparafusadas. Eu acordava, via vultos, via pessoas olhando para mim, tomava susto. E eu quase realmente que desisto, mas fui em frente. Por que isso? Nossa mediunidade desequilibrada. E ali nós começamos a ver aquela cena toda para que nós desistíssemos. E graças a Deus estou aqui hoje com 65 anos e digo, eu era um velho de 20 anos, um velho mentiroso, um velho capenga, um velho cheio de trejeito para se dar bem na vida. E hoje sou um jovem de 65 anos, graças à doutrina espírita. Então Allan Kardec, na segunda fase, a chegada do Espiritismo aqui na Terra, dia 31 de março de 1848, veja o trabalho da espiritualidade. Karl Marx fazia seu manifesto socialista dizendo que a religião é o ópio do povo. O materialismo toma força no coração dos homens. Momento delicado que a humanidade perdeu o endereço de Deus, assim como hoje nós vemos a humanidade perdendo o endereço de Deus. Nós vemos a violência, nós vemos o mundo difícil que nós vivemos. E a doutrina espírita nos explica que agora, nesse momento, feito o festim das bodas, Jesus, ó Deus, chama todos, que venham todos. Estão vindo espíritos dos umbrais, por isso nós vemos a violência estampada, nós vemos a evolução do sexo desequilibrado, nós vemos a violência cada vez maior. Por que isso? Porque está sendo dada a oportunidade a todos, meus irmãos. Do mesmo jeito que hoje nascem criaturas superiores, trazendo a missão de trazer um mundo melhor para todos nós, também estão reencarnando aqueles que necessitam ter a última oportunidade. E é necessário que o mal venha, mas ai daquele que é condutor do mal, Jesus já dizia. Por isso, a doutrina espírita nos dá a paz no coração diante das dificuldades. Ela nos coloca com a lógica e a razão diante dos fatos, porque dentro do seu caráter científico ela vem provando, assim como a ciência materialista prova as suas descobertas através dos laboratórios. Aqui numa casa espírita como essa, nós comprovamos os fatos através da ciência espírita, através das comunicações dos nossos irmãos espirituais. Então a doutrina espírita, quando Karl Marx falava que a religião é o ópio do povo, Jesus diz, chegou a hora. E no mesmo dia 31 de março, só que às 19h30 da noite, inicia a chegada do Consolador da Terra, a fim de restaurar a humanidade terrena. Fenômenos de efeitos físicos passam a acontecer, causando grandes transformações na vida da família Fox. Todos nós espíritas sabemos do início da doutrina espírita. Na cidade de Heidelberg, a chegada do Consolador na Terra, justamente essa localização pequenina, nesta casa, que é uma foto real do local, na noite de 31 de março, mais de 200 pessoas estavam ali dialogando com aquele que dava as pancadas na parede para aquelas crianças. 3 garotinhas com medo do demônio, ao ponto da pequena dizer, pé rachado, tu podes me imitar? E deu uma palmadazinha. A parede respondeu com uma pancada seca. Ela corre com medo. Mãe, pé rachado está respondendo. Porque ela já estava brincando de tantos efeitos físicos naquela casa. Batiam na porta, o pai dela ia abrir, não tinha ninguém. As panelas flutuavam, pegavam fogo nas roupas dentro de casa. Ali eram efeitos físicos. E a garotinha pequena desafiou realmente, chamando o pé rachado, ou seja, que dizem que o demônio tem um pé rachado. Graças a Deus eu nunca vi, mas ela estava dizendo isso. Então, nesse momento, uma das 3, a menorzinha, chamou, e ali foi travado
um diálogo com aquelas pessoas. O tio das garotas começou a dizer: a letra A, uma pancada, a letra B, 2 pancadas. E ali o Espírito foi respondendo, e foi descoberto que ali estava emparedado naquela casa um caixeiro viajante que havia sido assassinado ali naquele local. E depois, anos depois, foi descoberto realmente, até a malazinha dele estava lá junto do corpo. Então, nesse momento, se espalhou por toda a terra os fenômenos, a chegada, os mortos saíram dos túmulos para dar sinal de vida para todos nós, mostrando à humanidade que a eternidade do ser, que ninguém morre, que todos nós continuamos vivos. Em 1855, o professor Rivail depara pela primeira vez com fenômenos das mesas que giravam e saltavam, corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. E nós vemos aí fotos do momento, passam então a observar esses fenômenos e olhou que certas pessoas ali forneciam elementos para que aquilo acontecesse e outras não. Porque nós hoje sabemos que existe a mediunidade de efeito físico. Portanto, não é qualquer um de nós que pode fornecer o fluido para que um copo ande em cima de uma mesa, por exemplo. Mas alguns que têm o ectoplasma que serve para tal. Por isso, os fatos foram estudados assim. Graças ao seu espírito de investigação, que sempre lhe fora peculiar, Allan Kardec ele não elabora qualquer teoria preconcebida, com a sua lógica, a sua razão, mas insiste na descoberta das coisas. Ele vai e aplica a estes fenômenos o método experimental com o qual já estava familiarizado na função de educador que tinha. Aí nós vemos porque ele estudou com o Pestalozzi. Ele já trazia tudo para passar essa doutrina para todos nós. Partindo dos efeitos, remonta às causas e reconhece a autenticidade daqueles fenômenos. E ali ele tem certeza absoluta que a vida continua. Convenceu-se da existência dos espíritos de sua comunicação com os homens. E foi revelado a ele uma reencarnação que nós falamos no começo, de um druida, e ele adotou o nome, porque ele não poderia usar o seu nome, já com tantas obras conhecidas na França, não teria o respaldo que ele precisava. Então ele utilizou esse nome ao ponto de ninguém conhecer aquele Allan Kardec, mas a doutrina espírita veio. Grande transformação se opera na vida do professor Rivail. E no dia 18 de abril de 1857, passando ali pelo Museu do Louvre, os perfumes daqueles jardins, ele vai ali ansioso para a galeria de Orleans, em Paris, para na livraria do senhor Danty, que havia prometido a ele que ele poderia publicar o livro na sua livraria. Desencarnou antes, mas a viúva do senhor Danty cumpriu a promessa do seu esposo, e ali ele estava, e naquele momento o livro dos Espíritos foi lançado, e um jovem chega e pega aquele livro, e pergunta à viúva: mas quem é esse Allan Kardec? E a viúva diz: é o senhor Rivail que ali está. E ele foi e ficou, apertou a mão naquele momento, Camille Flammarion, um jovem aí, que estava ali, trazendo um laço de amizade, o qual foi um dos médios na doutrina espírita, utilizando a sua mediunidade. De 1855 a 1869, consagrou sua existência ao espiritismo sob a assistência dos espíritos superiores, representados pelo Espírito Verdade, estabelece as bases da codificação espírita. Então, Allan Kardec apresenta a doutrina em seu tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. A doutrina espírita, que em todos os segmentos da nossa vida vem nos trazer a resposta lógica, racional, e o homem hoje está preparado para receber a doutrina espírita. Porque os tempos são chegados. Quando os tempos são chegados, na Gênese diz
que é a maturidade do ser humano na terra, que está pronta para receber a mensagem de Deus realmente. Além das obras básicas, contribuiu com outros livros básicos, como o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e obras póstumas. Criou revista Espírita, jornal de estudo psicológico, lançado a 1º de janeiro de 1858, e que esteve sob sua direção por 12 anos. Todos nós estudamos ali essa revista também. Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de abril de 1858. Máximas criadas por Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. São frases que estão hoje marcadas em cada um de nós. E na própria Obras Póstumas, nós vemos anúncio do seu desencarne em Obras Póstumas. Ele fala, porque esse livro que eu estudei para fazer essa palestra, ele fala realmente como foi que ele trouxe a doutrina espírita. E fala de várias histórias interessantes. Leiam quando chegarem em casa, porque tem muita coisa interessante. E uma das coisas que eu achei interessante foi isso: anúncio da sua morte. Dia 10 de junho de 1860, em minha casa, médium senhoria, a senhora Smith. Prossegue em teu caminho sem temor. Ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Espírito Verdade dá essa comunicação a ele. E segue. O que quer dizer por essa palavra, por um pouco? Allan Kardec pergunta: o que quer dizer com isso? O Espírito Verdade responde: não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que volver à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Espírito Verdade. Então nós vemos que Allan Kardec, foi dito também a ele, o Espírito Verdade, nesse mesmo dia, 10 de junho de 1860, se fosse possível absolutamente, não sairias daí, mas é preciso que se cumpra a lei da natureza, ou seja, o corpo desgastado teria que voltar para a pátria espiritual. Ausentar-se-ás por alguns anos, e quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Espírito Verdade está lá dizendo. A morte de Allan Kardec. Allan Kardec desencarnou no aneurisma, quando ele fazia concluía um trabalho de magnetismo na sua residência, os move de cabeça para baixo. Ele estava preparando uma mudança, porque ia para outro local, e ali a aneurisma cerebral o fulmina. Naquele momento ele cai por cima dos livros, e ali Allan Kardec desencarna, assim como o Espírito Verdade disse que ele teria que desencarnar. Desencarnou aos 65 anos, a 31 de março de 1869. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Allan Kardec coloca isso no túmulo, mandou colocar isso no túmulo, está lá no túmulo dele, que é realmente uma frase que mostra a eternidade de cada um de nós. Kardec foi denominado o bom senso encarnado pelo célebre astrônomo Camille Flammarion. Camille Flammarion ali foi para o sepultamento de Allan Kardec, e a pessoa que ia fazer a prece para encomendar, ou seja, a última prece, as últimas palavras para o mestre de Lyon, não fez, não estava ou não pôde fazer, escolheram Camille Flammarion, que com a sua linguagem simples, ali ele disse: mestre, eu sei que tu estás aqui em espírito, porque tu estás no mundo espiritual e aqui é só o corpo. Portanto, até breve, um abraço, até qualquer dia desse, mais ou menos assim, um texto muito bonito que está em Obras Póstumas, quem quiser ler, e em outras obras também, que fala da beleza desse momento de Camille Flammarion,
ali falando de uma forma bela, poética, para aquele ser que ali se encontrava em espírito, com certeza. 147 anos se passaram e a marcha do Espiritismo continua, porque a obra de Deus não pode parar, meus irmãos. Nós estamos aqui na terra com o Consolador prometido, e Jesus disse, quando ele esteve aqui: não vos preocupeis, se me amares, eu pedirei ao Pai um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, que irá trazer novas coisas e relembrar tudo aquilo que vos tenho dito. O Consolador, que é o Espírito Verdade, e que estará convosco no futuro, e vós estarás com ele também. Quem somos nós dentro dessa lógica? Senão aqueles que estavam com Cristo naquela época, porque Jesus não disse que o Consolador viria para as civilizações futuras, mas para vós que aqui estáis, e o Consolador estará convosco. Se hoje nós estamos no Consolador prometido, em plena mudança do século, em plena mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós somos aqueles que renegamos o Cristo, e é chegada a hora de reconhecê-lo como divino pastor. A felicidade anda ao nosso lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém preciosa, como o ar que respiramos agora, o alimento que nos mantém vivo, o choque das emoções com as criaturas, o movimento do corpo. Nós somos livres para pensar e agir, porém a moral deve vir à frente como guardiã do nosso ser eterno. Cantai e louvai as maravilhas da criação, e assim vos sentireis grande. Essas mensagens são dos Espíritos, meus irmãos, que vem nos trazer a alegria de viver, que vem nos convidar para que nós abramos nossos olhos para realmente a realidade que estamos vivendo. Nunca estivemos tão próximos de uma nova era, de uma felicidade plena no nosso coração. A doutrina espírita veio trazer a paz para todos nós. A doutrina espírita faz com que nos levantemos de manhã cedo, sem saúde, sem dinheiro no bolso, mas com alegria no coração, em direção ao trabalho que nós devemos fazer, o grande trabalho que os Espíritos vêm nos chamar para fazer. Qual é o grande trabalho do Espírito, meus irmãos? Será que é levar apenas cestas básicas para os mais pobres? Será que é estar nos sinais com a sacolinha pegando dinheiro apenas para os pobres, para ajudar a casas espíritas? Será que é fazer uma sopa para os velhinhos apenas? Todo esse trabalho é glorioso e devemos fazer. Não estamos aqui criticando, pelo contrário. Allan Kardec, estou falando de Allan Kardec, mas Chico Xavier, nas suas últimas horas, foi levado, quase sem conseguir andar, para checar se esse trabalho glorioso que a doutrina espírita realiza estava sendo correto. Portanto, devemos estar com a sacolinha nos sinais, devemos levar as cestas básicas, devemos fazer a sopa, mas devemos muito mais fazer o grande trabalho que o espírita deve fazer. O primeiro grande trabalho, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de toda a nossa vontade. A segunda grande obra, olhar no nosso semelhante e ver a extensão do nosso próprio ser. Partir em direção àquele que sofre, para que Jesus se manifeste nas nossas mãos, na nossa palavra, nos nossos olhos, nas batidas do nosso coração, no suor do nosso rosto. Esta é a caridade que os Espíritos esperam de cada um de nós, porque a caridade de estar com a sacolinha, de estar levando donativos é muito pouco. Nós podemos muito mais, e chegamos no momento onde é chegado a hora para que os trabalhadores de última hora, que somos nós, arregacemos as mangas e divulguemos essa doutrina, acima de tudo, através do exemplo de cada um de nós. 147 anos passaram e a marcha do Espiritismo continua, e outro gigante torna-se maior divulgador da obra de Allan Kardec na Terra. Um gigante inigualável que todos nós conhecemos aqui na Terra. Chico Xavier, o maior e mais
prolífico médium psicográfico do mundo, ou seja, o que mais produziu obras mediúnicas na Terra. Chico Xavier veio colaborar com Allan Kardec. Chico Xavier colocou 412 livros psicografados aqui na Terra, divulgando a doutrina espírita, reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, suas obras traduzidas para vários países do mundo. Hoje a doutrina espírita cresce de forma gigantesca, graças ao esforço desse gigante que veio ajudar para que a doutrina de Allan Kardec não ficasse parada no tempo, trazendo novos ensinamentos e relembrando tudo o que Jesus dizia. Chico Xavier começou sua tarefa mediúnica aos 17 anos, e para que a gente tenha noção realmente do que é uma mediunidade de um ser missionário, eu trouxe esse texto, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Nós costumamos entrar na doutrina espírita, participamos de reuniões mediúnicas e depois é disso, será que foi eu mesmo? Será que foi eu ou foi o Espírito? Nós temos dúvida, mas o missionário não tem dúvida. Vejam que texto lindo, que um depoimento de Chico Xavier. Era uma noite quase gelada, e os companheiros que se acomodavam junto à mesa me seguiram os movimentos do braço, curiosos e comovidos. A sala não era grande, mas no começo da minha primeira transmissão de um comunicado do mais além, por meu intermédio, senti-me fora do meu próprio corpo físico, embora junto dele. No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia sobre minhas mãos lá, as 17 páginas, 17 anos, 17 páginas, no primeiro dia que ele foi ser um médium. Vejam que coisa linda, que nos dedicou. Minha visão habitual experimentou significativa alteração. As paredes que nos limitavam o espaço desapareceram. Vejam que, imagine isso, você está ali psicografando, de repente você se vê de lado do seu corpo, e vê que tem um espírito pegando sua mão, e você olha para a parede do centro e desaparece, vê a vegetação. Veja que emoção Chico Xavier não passou. Desculpe que aqui eu passei ligeiro. O telhado como que se desfez, e fixando o olhar no alto, podia ver estrelas que tremeluziam no escuro da noite. Que coisa linda, meus irmãos. Ali o seu corpo trabalhando, doando, vendo, assistindo tudo, vendo as estrelas no céu que cintilavam para ele, e ele doando o trabalho dele naquele momento. Entretanto, relanceando o olhar no ambiente, notei que toda uma assembleia de entidades amigas me fitavam com simpatia e bondade, em cuja expressão adivinhava por telepatia espontânea, que me encorajavam em silêncio para o trabalho a ser realizado, sobretudo animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. Vejam que coisa linda. Isso é um missionário, meus irmãos. Por isso nós vamos numa reunião espírita e ficamos, será que foi eu, será que não foi? Porque ainda não nos preparamos para tal, mas no dia que nos prepararmos realmente, nós poderemos realmente ser um grande discípulo de Allan Kardec, como Chico Xavier foi. Allan Kardec veio para transformar o planeta Terra. E eu quero que todos também acompanhem esse texto, que está no livro Pão Nosso, que eu acho fenomenal. Isso aqui, meus irmãos, até os mortos se levantam diante de uma esperança dessa. É o sonho de cada um de nós, que a doutrina espírita traz para todos nós. O sonho vai se realizar. Eu me lembro daquele americano que dizia, eu tenho um sonho de ver as pessoas se abraçando na terra. Martin Luther King, e eu digo semelhante a ele, eu tenho um sonho de participar desse mundo que vem aí pela frente para todos nós, porque nós somos merecedores. E veja a mensagem de Emmanuel, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, companheiro não repreenderá companheiro, irmão não denunciará outro irmão.
o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões se converterão em arados, os homens das armas volverão à sementeira do solo, o ódio fugirá do mundo e as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor, e os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece se constituirá de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e no pensamento de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplenderá para sempre. Existe esperança maior do que essa, meus irmãos? Essa é a doutrina espírita que nos traz aqui. Que nos traz aqui sem nenhuma intenção, meus irmãos, a não ser de me banhar nessas águas maravilhosas. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Volte para os vossos lares, meus irmãos de cabeça erguida. A doutrina espírita nos mostra que a felicidade virá, a paz brotará dos nossos corações, mesmo em meio ao caos, porque é do pântano que floresce o lótus. Nós estamos diante do melhor momento da terra. Escolhemos para estar aqui, junto com o Consolador prometido de Jesus, para que possamos arregaçar as mangas, enfrentar as grandes tarefas que teremos de agora em diante, porque são chegados os tempos. A terra treme em suas bases e nós recebemos os impactos dessas situações. A terra vai se transformar materialmente e espiritualmente principalmente, porque a grande mudança é a revolução que vai fazer dentro de cada um de nós. A doutrina espírita vem trazer o norte em nossas vidas, e todos estão de pé, assim como Napoleão dizia, os mortos de pé, todos de pé. Estamos nós marchando nesse momento, e feliz daquele que aqui está na doutrina espírita, feliz daquele que tem a paciência diante da dor, a compreensão, feliz daquele que consegue guardar os tesouros reais, que são aqueles que a ferrugem não corrói, são aqueles que o ladrão não rouba, são os tesouros que Jesus nos convida a todos nós, os tesouros espirituais, que só a doutrina espírita hoje na terra pode nos trazer com segurança, dentro da sua conotação científica, porque os próprios cientistas hoje trabalham para a doutrina espírita, são verdadeiros apóstolos de Deus, debruçados pelas experiências científicas, colaborando com os ensinamentos dos espíritos. O doutor Deepak Chopra nos diz: abra o vosso coração enquanto é tempo. Senão o cirurgião fará isso por você numa sala de cirurgia. Ou seja, tenha compaixão dos outros. Seja solidário, abra o coração. Senão literalmente o bisturi vai abrir para colocar uma ponte safena, para botar uma válvula, para fazer até um transplante cardíaco, quem sabe.
Então, os neurocientistas estão dizendo que ninguém traz uma doença nos ombros injustamente. Todos nós somos arquitetos da nossa alegria e da nossa infelicidade. Nesse instante, cada um de vós estão dando início a um evento químico no corpo de vocês, como eu também. De acordo do estado da alma de cada um de nós, são mais de 100 trilhões de células aguardando o sentimento de amor de cada um de nós. E nós perdemos nosso tempo com mágoa no coração, nós perdemos tempo com rancor, nós perdemos tempo com ódio no coração, mas nós estamos descobrindo através da ciência que os Espíritos tinham razão. Quando Jesus dizia, não perdoai 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Estamos hoje, através da ciência, mostrando que nós somos criaturas únicas na Terra, que podemos mudar nossa biologia de acordo com o nosso sentimento. Portanto, eu vim aqui falar do amor, mas se trouxer uma mágoa no coração, nossas células estão lendo minha mágoa, não lendo o que sai da boca apenas, mas o que está no coração. Portanto, meus irmãos, o que é que nós queremos mais? Nós estamos no lar correto, nós estamos com o filho que nós imploramos a Deus, aquela mala sem alça que ficou em casa e dizendo, eita, ele hoje foi fazer palestra lá na casa dos humildes, e eu aqui dizendo que a mala sem alça ficou em casa, está vendo? Porque a gente costuma botar a culpa no outro, a gente diz que a gente é que é correto. Feito, eu ia no mercado um dia desse, estava lá empurrando o carrinho, que eu sou designer gráfico, e passo muito tempo olhando embalagem. Eu olho mais embalagem do que compro, até porque está difícil comprar também, né? Pois é, eu estou empurrando meu carrinho, escolhendo e olhando essa embalagem. Fui botar um pacote de leite no meu carro, uma senhora idosa pegou da minha mão sorrindo, botou no carro dela. Eu disse, meu Deus, mais uma desequilibrada, coitada. Eu pensando, né? Peguei outro pacote de leite, fui colocar, ela de novo não deixou nem botar no meu carro, pegou, botou no carro dela, eu disse, minha senhora, algum problema? A senhora enlouqueceu? Que é isso, meu filho, calma, esse carrinho que você está empurrando é o meu, você distraído pegou, eu não comprei isso, não comprei. Aí tirou o resto que estava no carro, e eu disse, meu Deus, velho desequilibrado sou eu, porque é assim, meus irmãos, nós julgamos o outro, achando que o outro é que é errado, mas devemos fazer a grande viagem, aquela viagem para dentro de nós e ver, será que eu não sou egoísta mesmo? Será que eu não sou um mentiroso? Será que eu não sou um cara ruim? Então, essa é a grande viagem. A viagem para dentro de nós, não como o meu amigo pergunta, mas que viagem é essa que você fala tanto? É pelas tripas, é pelo estômago? Não, meu irmão. Você entra no silêncio do seu coração e ali você tem um diálogo com Deus. Porque, como foi dito por Emmanuel aqui naquela mensagem bela, dizendo que a prece será um sentimento de alegria e louvor. As casas espíritas serão um local de trabalho da fraternidade suprema, e outras coisas mais. Os canhões se transformarão em arado. Vejam só que coisa linda nós estamos tendo, e quem é que duvida que nós não vamos ver isso? Vamos ver sim, porque todos nós somos merecedores, e ninguém está na doutrina espírita por acaso, é uma maturidade espiritual, o espírita já vem realmente calejado, já vem preparado, e muitos de nós chegamos aqui, e às vezes queremos tirar na loteria, queremos ficar rico, desviando realmente o caminho, os objetivos, e quantos de nós imploramos a Deus para ter dificuldades? Portanto, meus irmãos, mais uma vez, volte para casa alegres e felizes, porque não dá mais para ver espírita com a cara feia, só a minha porque é genética mesmo, mas o meu coração é alegre. Eu sou uma pessoa meio calada para dentro às vezes, mas as pessoas confundem, meu coração é alegre, porque eu vejo que eu não estou sozinho, eu vejo que eu não sou esta lesma que aqui me arrasta na terra, eu sou muito mais, como vocês são também, porque todas as noites deixo o corpo e saio tranquilo, e me encontro com amigos sinceros que já foram, e recebemos orientações como cada um de vocês, porque nós somos livres, e onde nosso pensamento está,
nosso espírito está também. Portanto, aquele que estiver aqui e der um cochilo, pensando naquele pudim que ficou na geladeira, se tiver um vidente lá, vai ver futucando a geladeira. Porque já Sócrates já dizia, onde o nosso espírito está, nosso pensamento está, nosso espírito também está. Portanto, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que possamos todos nós voltar para nossos lares, mudando, porque a maior alegria que eu trago no coração, meus irmãos, é quando eu encontro, às vezes, na cidade, alguém diz, mas você falou naquela casa um dia, eu nem conheço. Você não sabe o que mudou no meu coração. Uma pessoa hoje aqui, fora eu, porque cada vez que eu venho me transformo, com certeza. Uma pessoa só que sair daqui, levantar com desejo de o sonho ser realizado, para mim já basta, meus irmãos. Portanto, voltem para os vossos lares, alegres, felizes, porque a felicidade virá, transbordará dos vossos corações, porque é do pântano que floresce o lótus. Muita paz, que Jesus nos abençoe e obrigado pela atenção e a paciência de vocês. Vamos aos avisos finais da casa. A maioria de vocês já sabem, a gente também, além de ser uma casa de oração e trabalho, uma casa espírita, que também é um lar geriátrico. E todos vocês podem visitar as nossas vovozinhas, né? E essas visitas são diariamente a partir das 14 horas. Então, são todos bem-vindos, vamos visitá-las. Todo domingo, né, a partir das 16 horas, além do Evangelho, a gente tem a evangelização infantil, vocês podem trazer as crianças, e também tem o encontro da mocidade espírita também. A gente recomenda a vocês que acessem na internet 2 endereços importantes. Um deles é o nosso site, que é o da casadosumildes.com, que a gente tem toda essa ordem de palestras, programações e tudo que vocês podem dar uma olhada para ver e saber o que é que vai acontecer na programação. E tem o blog de Bruno Tavares, que é o blog do Bruno Tavares, wordpress.com, que também é atualizado diariamente com artigos, áudios e palestras. Amanhã a gente vai ter a reunião de consulta, que começa às 19h45, né? Toda segunda tem. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado, Fernando Veloso, do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as sextas-feiras também a gente tem estudos aqui na casa, e cada sexta-feira a gente tem um tema diferente, uma noite de estudo diferente. Na primeira sexta-feira é os estudos de André Luiz. Na segunda sexta, a noite de estudo de Emmanuel. Na terceira sexta, temos a noite de estudo de Joana de Ângeles. E na quarta sexta-feira, temos a noite de estudo Bezerra de Menezes, das 19h30 às 21 horas. Teremos também em nossa casa, temos sempre, do primeiro e terceiro domingo do mês, das 8 às 11 horas, a campanha do quilo. Também todos podem comparecer para ajudar para fazer. Vamos agora agradecer essa oportunidade que tivemos de estar aqui com o nosso irmão Taua, cheio de informações, de alegrias, com tantas informações boas. Vamos agradecer agora a espiritualidade amiga. Vamos entrar em contato com eles. Mestre Jesus, amigo, irmão, agradecidos estamos por essa oportunidade de entender um pouco como chegar mais perto de Ti. Agradecidos também estamos a toda a equipe espiritual que preparou esse ambiente, equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, e por essa oportunidade de podermos comemorar amanhã a data do nascimento do nosso codificador querido. Nesse momento, damos por encerrado os trabalhos da tarde de hoje, passando para o passe, e saímos daqui com o coração alegres e confiantes da Tua presença em nossas vidas. Que assim seja, Mestre.